A palavra vai dizer assim, amado: Acabe contou a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como mataram pela espada, todos os profetas. Então Jezabel mandou um mensageiro dizer a Elias que os deuses me castiguem, se até amanhã, a estas horas, eu não houver feito com a tua vida como fizeste com a deles. Quando ele ouviu isso, fugiu para salvar a sua própria vida. Chegando em Berseba, que pertence a Judá, deixou ali seu servo, mas ele entrou pelo deserto, caminho de um dia. Sentou-se debaixo de um arbusto, e ali pediu para si a morte, dizendo: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. E deitado debaixo do arbusto, adormeceu. E um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Ele olhou à sua cabeceira e havia um pão assado nas brasas e uma vasilha de água. Tendo comido e bebido, voltou a se deitar. O anjo do Senhor veio pela segunda vez, tocou-lhe e disse: levanta-te e coma, porque a viagem será muito longa. E ele se levantou, comeu e bebeu, e com a força desses alimentos, ou desse alimento, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte do Senhor. Eu não vou repetir, porque o texto é meio longo. Você pode se sentar. Aleluias. Amado, durante alguns meses, se intensificando entre algumas semanas, eu me percebi fraco. Eu me percebi indisposto para orar. Eu me percebi indisposto para ler a palavra. Eu me percebi indisposto para me posicionar como igreja de Cristo nesse tempo. E para mim não é uma vergonha falar, porque eu sei que o Senhor está tratando o meu coração, porque o nível que eu estava, eu achava que eu era o super pastor, eu achava que eu era o super evangelista, o super isso, super aquilo, porque conheço meia dúzia da Bíblia, porque conheço alguns louvores e fiz alguns trabalhos, tanto na cadeia quanto na rua e nas praças, e me encontrava forte por aquilo que eu tinha feito, talvez no presídio, jejuei mais de 6 meses a fio. Mas o que eu fiz lá atrás, o meu posicionamento lá atrás, foi para me manter a base firme lá atrás. Não é para manter uma vida inteira, que eu jejuei e que eu fui no monte 7 vezes. Foi para aquele tempo. E no tempo de agora, eu me encontrei fraco. Eu me encontrei desnutrido espiritualmente. Eu me encontrei sem forças para poder, durante as madrugadas, dobrar o meu joelho e orar. Eu me encontrei com as minhas mãos ocupadas, durante todos os dias, durante a maioria deles, de fazer um devocional pela manhã, ou pela tarde, ou pela noite, junto com a minha esposa e com a minha família. Eu me encontrei nesse ambiente,
porque eu achava pelo que eu já tinha feito e o que eu tinha vivido, que eu sou forte o suficiente para aguentar qualquer coisa que vai vir. Para aguentar, e aí nós deixamos de alimentar o nosso espírito, nos levando a nos mover pelas coisas físicas e as coisas que nós podemos ver. E quando nós fazemos isso, o nosso espírito, ele se encontra enfraquecido. Então o inimigo, ele começa a flagelar o nosso corpo. Ele começa a flagelar a nossa natureza humana. E aí começa a aparecer enfermidades. Aí começa a aparecer, ainda acreditando que Jesus Cristo levou tudo sobre o madeiro, que pelas pisaduras dele nós fomos sarados. O nosso espírito não está forte o suficiente para vivenciar aquilo que Jesus Cristo fez. Talvez você está percebendo a minha voz. Está diferente. Porque eu entrei num estado de enfermidade. Há mais de anos, amado, eu não sei o que é ficar doente. Há mais de tempos eu não sei o que é ficar enfermo. O que é ficar debilitado dentro de uma cama, dentro de um quarto. E o Senhor me levou a esse ambiente para mostrar para mim, para falar para mim: Fernando, você precisa voltar. Você precisa voltar a queimar. Você precisa voltar a orar. Você precisa voltar a ler as Escrituras. Você precisa voltar a jejuar como nunca antes, porque aquilo que você fez serviu como base naquele tempo, e aquilo que você está fazendo agora serve como base para você estar firme agora. E eu me encontrei dessa maneira, amado. Enfermo, debilitado. Não estou falando isso para te constranger. Tomei remédio. Teve noites que eu achei que eu iria morrer, pastor. Fiquei com medo da morte. E a pior sensação para um cristão é ter medo da morte. Porque para o cristão a morte é vitória. E dentro disso aí, eu olhei para mim, eu olhei para a maneira que eu estava, e eu me percebi fraco, eu me percebi impossibilitado, e as circunstâncias que têm nos acometido também nos impossibilita de fazer muitas coisas. E aí você vai deixando. Você começa a passar mais tempo com o gato do que com Jesus. Você passa mais tempo fazendo outras coisas do que aquele que é a verdadeira base que te alimenta nesses dias difíceis, dias de ameaça. Talvez você nem esteja vivendo isso aí, mas que fique um alerta, para que você não esmureça, não ocupe as suas mãos com aquilo que realmente não interessa para Deus, porque Ele está enviando nós para alguns lugares onde nós vamos precisar das nossas mãos vazias para segurar outras pessoas, e que talvez só aquilo que a gente vivenciou no tempo antes da pandemia, no tempo antes de tudo isso aqui, não vai ser o suficiente para te segurar de pé, segurando outra pessoa. Vai ter que ser muito mais. A palavra que nós lemos, Elias acaba de vencer uma guerra. Ele acaba de vencer uma guerra no capítulo de número 18 contra os profetas de Baal. E os profetas se machucam e tentam de todas as maneiras acender uma fogueira. Você conhece a história, talvez. Se você não conhece, eu desafio você a conhecer. E ele vem de uma vitória. E depois dessa vitória, desse tempo de regozijo, desse tempo onde ele se sentiu vitorioso, ele restaurou o altar do Senhor. Ele restaurou o altar do Senhor diante de todo o povo de Baal.
de todo aquele lugar ali, o céu mandou fogo debaixo da oração que Elias fez para o Deus de Israel. E o fogo consumiu o holocausto. E agora ele mata, ele vence todos os seus inimigos e ele está vitorioso, regozijando da sua vitória. Mas ele recebe uma ameaça de uma outra pessoa, de uma mulher chamada Jezabel. E recebendo essa ameaça, ele tem medo. E o medo faz ele fugir. O medo faz ele se esconder. O medo faz ele correr. E uma pessoa com medo, amado, ela entrega tudo que ela tem. Eu sei porque no meu passado, e não me vanglorio nem um pouco disso, eu colocava as pessoas a ponto de medo, mesmo não estando armado, e elas me entregavam o que elas tinham, até mais se pedisse. Então uma pessoa com medo, ela entrega além do que ela tem. Elias, ele foge. Ele decide correr para preservar a sua vida. Mas o interessante é que num ponto, a vida dele também já não interessa mais, porque ele tinha fugido para salvá-la. Agora ele pede para Deus arrancar dele. E ele foge depois de uma ameaça, que da mesma maneira que ele matou, ele também iria morrer. E ele fugiu. E tendo fugido, ele chegou a um lugar com o seu servo, deixou o seu servo ali, entrou para dentro do deserto, caminhou mais um dia e se colocou debaixo de um arbusto. Se colocou debaixo de um arbusto e pediu para Deus que o tirasse a sua vida. Quantas e quantas pessoas hoje, por medo de tudo que está acontecendo, ainda que um tempo antes viveu uma vida de conquista e de vitória, venceu algumas lutas e estabeleceu o altar do Senhor dentro das suas casas, dentro das suas famílias, se encontram em desespero e com medo agora, fugindo, e muitas vezes pedindo para que até a sua vida seja arrancada. É uma realidade que não está longe de muita gente aqui. Pessoas que entram em depressão, pessoas que se escondem debaixo de arbusto, como Elias está escondido. E o que aconteceu comigo? Eu senti um desespero. A mensagem que foi pregada, ela veio de confronto comigo. Que uma crise se instaurou dentro de mim. Uma crise, ela se instaurou dentro de mim e ela começou a me pegar. Porque o que eu achava que era a minha base, ela foi a minha base por um tempo. Mas agora eu precisava dar continuidade na construção para aquilo que Deus tem para colocar sobre essa base. Nós precisamos dar continuidade. Nós não podemos parar somente no culto de domingo de manhã. Nós não podemos parar somente no culto de domingo à noite.
talvez um encontro de oração no sábado, talvez um equibalo no sábado à noite, talvez um encontro na casa do irmão. Não, é muito mais ainda, porque aquilo que o céu está disposto, o nível que a igreja está entrando, esses momentos estão sendo muito rasos. Pastor, mas a circunstância está nos levando a nos reunir só nesses dias, mas não é no pessoal, é no particular. A crise instaurada, ela não é uma crise no coletivo, ela é uma crise no pessoal, é dentro. Sou eu que tenho que mudar, sou eu que tenho que ser transformado, sou eu que preciso entender o que precisa ser edificado na minha vida esses dias, para que eu possa trazer uma resposta para o coletivo e ajudar as pessoas que estão iniciando agora a caminhada. Eu me encontrei num desespero tão grande, uma crise dentro de mim, e eu estava ali dando glória nos dias de culto, eu estava ali me expondo à glória de Deus que é manifesta aqui, igual foi agora de manhã, igual está sendo. Mas isso é um canal, é apenas uma seta, é apenas uma linha de algo grandioso que o céu está estabelecendo, e nós não estamos entendendo. As nossas mãos estão ocupadas para segurar a palavra. As nossas mãos e os nossos olhos estão ocupados para não entrarmos mais profundo naquilo que o céu está estabelecendo nesses dias. E isso trouxe um desespero dentro de mim tão grande, tão grande. Falei, não é isso. Eu estou nos cultos todos os domingos. Eu estou falando aí para fora daquilo que eu fiz, eu vivi, daquilo que nós já vivemos, das praças que a gente foi, dos LAs que a gente fez. Eu comunico isso para as pessoas, mas isso foi aquele tempo. E agora, quais são as experiências que nós estamos tendo com Deus agora, nesse tempo? Isso causa dentro de nós um vazio, que não é a internet que vai preencher, não é a televisão que vai preencher, não é os encontros entre amigos que vai preencher, é o céu alinhando o nosso coração, preenchendo aqui dentro esse vazio, com a presença do Espírito Santo, e com as realidades que o céu tem para estabelecer nesses dias. Se você não entender, você vai caminhar, e daqui a pouco você vai desistir, daqui a pouco você vai parar, daqui a pouco você não vai ter forças. Então, o Senhor envia um anjo a Elias, ao encontro dele, no lugar mais longe, onde ele achava que não poderia ser encontrado, no lugar mais longe, onde ele não queria ser encontrado por ninguém, aonde ele chegou e só queria que a sua vida fosse arrancada. Mas o propósito com a vida de Elias, ainda que ele ande pelo deserto, ainda que ele se esconda debaixo do arbusto, ainda que ele se sinta com vontade de morrer, o propósito do céu é enviar um anjo para alimentar ele. O Senhor está falando aqui essa manhã, Ele está falando para você, e não importa onde você se esconda, não importa onde você tente se esconder, não importa os motivos que te levam para distante de mim, essa manhã eu envio um anjo para que você se alimente, para que você levante e coma. Ainda que a primeira refeição
seja só para te fazer ganhar mais força, e você volte a dormir, volte a descansar, para que na segunda vez que Ele te chamar, você coma e beba daquilo que Ele tem, porque a tua viagem é longa, a nossa viagem é longa, é muito longa. O que Deus tem para mim, que tem para você, é um alimento não visível, não é uma pizza, não é um Mac, não é nada disso, é um alimento espiritual no dia da nossa fraqueza, no dia do desejo de morte, que alimenta o nosso espírito e nos leva a caminhar a milhas, leva a caminhar por dias, 40 dias e 40 noites, até chegar no monte de Deus. É para lá que Ele quer te levar. Então saia debaixo desse arbusto, saia desse lugar onde o inimigo está tentando te levar com medo, para que você entregue todas as coisas que te sustenta. Você precisa fazer isso. Eu acredito com toda a minha fé, com toda a minha convicção, que o céu está alinhando aqui dentro, porque uma crise foi instaurada dentro de mim, Wesley. Uma crise não é crise financeira, não, porque as contas estão sendo pagas. Não é uma crise amorosa, porque o meu casamento está bem. Não é uma crise sentimental, porque os meus sentimentos, a minha união com o pessoal está tudo bem. Mas eu me encontro só, eu me encontro na minha casa sozinho, e o Espírito causa aqui dentro de mim um confronto, uma crise interna, para mostrar aquilo que o céu está querendo estabelecer nesses dias, o que precisa ser edificado, o que precisa ser mudado, o que precisa ser estabelecido nesses dias. Talvez você está vivendo algumas coisas parecidas. Você encontra com medo, desejo de sumir, largar tudo. Elias, ele venceu, acabou de vencer, acabou de restaurar o altar de Deus, acabou de criar restabelecer a aliança com Deus, e debaixo de uma ameaça ele foge. Eu não sei o que tem te ameaçado nesses dias. Eu não sei o que você tem passado nesses dias. Eu não sei para onde você tem corrido. Mas o que eu sei é que o Senhor nessa manhã Ele está enviando um anjo com o alimento necessário, que vai colocar você de pé para caminhar mais 40 dias e 40 noites. Eu queria convidar você a se colocar de pé. Aleluias. Amado, eu tenho a convicção dentro do meu coração que esses dias que nós estamos vivendo são dias onde aquilo que foi feito foi para aqueles dias. O jejum feito foi para aquele tempo. O propósito, os encontros, foi para aquele tempo. Mas para esse tempo agora o Senhor quer algo diferente. Por isso o alimento é diferente. O Senhor vai levar muita gente aqui. Talvez você até já esteja se sentindo só, se sentindo sozinho mesmo. Olha para o lado, não tem um amigo, não tem um familiar. Talvez dentro do teu carro você está ali sozinho. O Senhor está permitindo nós ficarmos sozinhos, porque Ele está trazendo um nível de amadurecimento para você. Criança
precisa ser cuidada, precisa estar com atenção para não se machucar. Criança precisa estar em cima, não põe o dedo na tomada, não faz isso, não aquilo, não isso. Criança, esse período sozinho é uma transição onde o Senhor está falando que você está deixando de ser menino, deixando de ser criança para evoluir. Porque responsabilidades não são entregues para criança. Responsabilidades são entregues para adulto. Então você vai se sentir só. Quando você se sentir só, não é para estar em relacionamento com as pessoas através do celular. Quando você estiver ali só, você vai lembrar que é porque o Pai quer ter um particular contigo e responsabilidades Ele está querendo te entregar. Responsabilidades para dentro da tua casa, responsabilidades para dentro da tua família, responsabilidades para dentro do teu ministério, responsabilidades para dentro do ambiente onde você está sendo plantado. Mãos ocupadas não sustentam ninguém. Eu acredito, pastora, que o Senhor alinhou o meu coração durante esses dias. Homens têm falado para mim, cara, você tem que voltar. Você precisa se posicionar. E o meu pensamento era, quando a pandemia passar, nós voltamos com tudo. E isso é o que o inimigo tem me feito acreditar. E é nessa de quando tudo passar, eu volto, que ele começa a maquinar e trabalhar e me roubar. E nos roubar do propósito. A igreja de Cristo, ela continua marchando. A igreja de Cristo, ela continua militando. Então quando você vê lá no grupo da igreja uma postagem que nós precisamos disso, precisamos daquilo outro, ei, você está sendo convidado a fazer parte disso. Você está sendo chamado a fazer parte disso. Para que amanhã ou depois você não chegue em um lugar que já esteja pronto e desfrute de tudo com mão beijada. Tudo de graça, de mão beijada. Sabe por quê? Pastora, tudo que é dado de mão beijada não tem um valor como se eu tivesse colocado a mão na construção. Sabe por que que aquela parede está manchada? Sabe por que talvez aquele ventilador ali ele não funcione? Porque eu cheguei nesse lugar e eu não tenho responsabilidade nenhuma com esse lugar. Aí para mim tanto faz se estiver funcionando ou não. Tanto faz se estiver manchado ou não. Por quê? Porque para mim é de mão beijada. Então se o instrumento não funcionar, quem não tem responsabilidade com a igreja aqui em cima, tanto faz se isso daqui queimar ou não, porque para ele é de mão beijada. Agora a partir do momento que eu e você, nós assumimos responsabilidade com o reino, aquela mancha lá me preocupa, aquele ventilador lá me preocupa, este altar aqui me preocupa. Então por isso nós te convidamos a colocar a mão na massa, a fazer, a trabalhar, porque de mão beijada você não vai dar valor. Aí tanto faz a mensagem ou não, aí tanto faz se precisa de cobertor ou não, porque a tua família está bem, a tua casa está bem, os teus filhos estão bem, mas e o do outro? Se o meu filho come, por que que o do meu irmão não pode comer? Se o meu filho se cobre, por que que o do meu irmão não pode se cobrir? As coisas estão mudando. É de cada um querer fazer parte dessa construção ou esperar de mão beijada. Você está sendo convocado pelo reino,
convocado pelo reino. Você faz parte. Senão, filhos do reino não tem sentido para você, como o ventilador que não funciona, como a mancha que não interessa. Está me compreendendo? Você está sendo convidado a fazer parte de algo extraordinário. Então vamos desocupar as nossas mãos e fazer aquilo que realmente importa nesses dias. Eu quero orar com você. Sim. Sim. Não importa se você está no estágio 1 do sono, se você se alimentou e voltou a dormir. Não importa. O que importa é que o alimento que você está experimentando essa manhã é do céu. O que importa é que o alimento que você vai receber lá na tua casa, quando você estiver de joelhos dobrado ou deitado na sua cama, falando com o Pai, vai ser um alimento celestial. E Ele vai estar falando para você: levante, levanta-te, coma e beba, porque a caminhada ainda é longa. Levanta-te, coma e beba, porque a caminhada ainda é longa. Você acha que já vivenciou tudo que podia viver? Não, isso é só a ponta do iceberg. O que eu tenho para você é extraordinário, é grandioso. Os teus filhos vão vivenciar algo que você está começando agora. Os filhos dos jovens aqui vão entrar dentro de um grande templo e vão poder falar: os meus pais fizeram parte da construção deste ambiente, deste lugar. Os meus pais decidiram sair debaixo do arbusto, decidiram não entregar a sua vida, mas se alimentar daquilo que verdadeiramente importa, e se levantaram e conseguiram caminhar por essa estrada longa, a qual agora eu entro dentro e dou continuidade no legado que o meu pai deixou, que a minha mãe deixou, que a minha família deixou. Sim, eu quero orar com você. Senhor meu Deus, este homem, esta mulher que está em casa, Pai, que foi tocado por esta palavra nesta manhã, o Senhor sabe, Pai, que o que eu trago não é de mim. O Senhor sabe que o que eu trago é algo do céu, que o Senhor depositou aqui dentro e que tem direcionado o meu dia, tem direcionado a minha vida, o meu espírito está sendo levado cativo no Senhor. Então, Pai, eu vim até aqui, eu trouxe, Pai, essa mensagem segundo a Tua vontade, para esse homem, para essa mulher, para este jovem que está aqui e está em casa, e que vai ver essa mensagem, para que eles venham se alimentar de um alimento espiritual, e que eles venham se levantar, porque a estrada é longa, o caminho é longo. Sim, Pai, dê forças. Pai amado Deus querido, que o medo não venha tirar, Pai amado Deus querido, Pai, o que eles têm de mais precioso, mas que eles venham ouvir a voz do Teu anjo